Maria Gomes Câmara removia alguns pimentões fritos no fogão da cozinha de sua casa em Belmes de La Moraleda, em Jaén, quando, em 23 de agosto de 1971, uma mancha no chão chamou sua atenção. Ela parecia um rosto humano. Desconhecia, então, que acabará de abrir a porta a um dos fenômenos midiáticos mais famosos das últimas décadas na Espanha. O primeiro rosto se assemelhava ao Santo Rosto da Catedral de Jaén, mas não existia nenhuma fotografia. Um dos filhos de Maria, Miguel Pereira, cansado dos vizinhos que se aproximavam de sua casa para ver o ocorrido, decidiu raspar o chão e cobri-lo com um pouco de cimento. Ele acreditava ter encerrado o caso dos rostos, mas, dias depois, surgiu outra imagem no mesmo lugar. Desta vez, o rosto era semelhante ao Senhor da Vida, cuja imagem se encontra resguardada em uma igreja localizada atrás do domicílio dos Pereira. Foi a primeira das centenas de rostos que foram aparecendo no pavimento da casa durante anos. A notícia correu como pólvora, e vários curiosos foram até a humilde casa de Maria para vê-los. Um mistério atualmente cercava os rostos que apareceram perto do fogão da casa, chamada de Encantada em Belmes de La Moraleda, em Jaén. Pelo visto, em determinados lugares, surgiram rostos que eram incapazes de se apagar. Antes da nova repercussão sobre os rostos, o prefeito de Belmes na época, Manuel Rodrigues, ordenou abrir um buraco de 2,80 metros para ver o que havia por baixo dos rostos. Eles encontraram ossos, relatou Lopes, pois descobriram um esqueleto, cujo titular, segundo uma análise forense, era um homem de pequeno tamanho que foi enterrado naquele local no século XII. A casa do bispo, como era conhecida a casa dos Pereira, havia sido construída sobre um cemitério. Daí se explicavam algumas manifestações, pois muitos também afirmavam ter ouvido vozes no local. Segundo as pessoas que viviam na área, a casa havia sido cenário de episódios muito incomuns ao longo da história. Contava-se que, até o século XV, nela viveu um inquisidor que realizou cruéis sacrifícios de mulheres e crianças pequenas. O povo genense de Belmes de La Moraleda se encheu de pessoas de todas as partes para comprovar com seus próprios olhos o fenômeno. Em sua época de maior auge, houve fins de semana em que até 10.000 pessoas se aproximaram. No início, Maria não cobrava pela visita, embora aceitasse donativos, que com o tempo se institucionalizaram. Pedia entre 200 a 1.000 pesetas moeda local aos turistas e forasteiros. Cada manhã, ela chegava com uma bolsa de moedas para trocar por bilhetes de 1.000. O que ganhava por dia era em média de 5 a 6.000 pesetas. Com o interesse que o fenômeno despertou, também surgiram suspeitas de que os rostos de Belmes fossem uma fraude. Em uma carta ao diretor, um leitor criticava, em março de 1972, a série de folhetos que estavam publicando sobre a aparição desses rostos duros incrustados no mesmo cimento. Não é estranho, portanto, que os fiéis do sensacionalismo façam uma peregrinação maciça para contemplar esse fenômeno. Como um rosto falante não é algo que se veja todos os dias, nos fins de semana, os donos da Casa das Aparições tiraram fotos dos rostos em 18x24 e as vendiam em preciosas ampliações, melhor do que se as vendas de janeiro fossem sobre. Os negativos, naturalmente, foram reservados como direitos autorais, devido aos plágios. Chegou a ser afirmado que os rostos haviam sido pintados por algum membro da família Pereira ou por um pintor da cidade, utilizando uma mistura de cloreto de nitrato de prata, sensível à radiação ultravioleta. O ministro do governo da época, Camilo Alonso Vega, enviou em 1971 o parapsicólogo José Luiz Jordão com uma equipe para investigar o caso. Voltamos convencidos de que tudo era uma pequena fraude, embora não acreditássemos que a dona da casa, Maria Gomes Câmara, fosse a responsável. Para nós, não havia evidência de que fosse um fenômeno paranormal. Os rostos eram feitos com silicato cálcico diluído em algumas partes e com uma mistura de fuligem e vinagre em outras. Assim consta na notícia que deve chegar ao poder do atual Ministério do Interior. Essa notícia atraiu a Jordão numerosas críticas por parte de outros parapsicólogos que se mostravam mais convencidos da autenticidade dos rostos. O fenômeno é autêntico e, como tal, sua causa é paranormal, ou seja, não há explicação alguma dentro da física natural, defendia o parapsicólogo Germán de Argumosa. Em sua opinião,
coincidente com a publicamente expressada reiteradamente pelo professor Hans Bender, da Universidade de Friburgo de Brisgovia, assim como outros cientistas, a causa dessas telepatias era extradimensional. Encontra-se fora do nosso espaço e tempo. Por indicação de Argumosa, foi selada a cozinha da casa, embora, segundo ele, não se pretendesse verificar o fenômeno que não oferece a menor dúvida aos cientistas, mas também tratar de descobrir por esse procedimento qual é a função do elemento humano, se é que neste caso ela existe, dentro do fenômeno que nos ocupa. A Maria recebeu outra cozinha, e logo surgiram novos rostos. E quando se retornou à primeira, um ano depois, haviam aparecido 17 novos rostos. Ao longo dos anos, continuaram surgindo figuras na casa do bispo. Algumas, como o rosto de Franco, chamaram muito a atenção da mídia. Para os vizinhos, Maria Gomes era quem provocava essas imagens, que se transformavam com o tempo. Segundo descreveu Manuel Lopes, sofre metamorfoses para depois se tornarem rostos mais complexos, mais vitais, impulsivos e passionais. A dona da casa acreditava que os rostos guardavam alguma relação com seu estado anímico e pessoal e não descartava a possibilidade de que desaparecessem quando ela falecesse. Algumas idosas da cidade asseguravam que a ausência de Maria na casa produzia uma diminuição e opacidade dos rostos. Uma temporada, quando Maria esteve em Jaém aflita por causa da febre, os rostos foram perdendo relevo e quase desapareceram, diziam, destacando que consciente ou inconscientemente, ela provocava uma força que podia mudar e criar rostos com mensagens diferentes. Além disso, se sabe do fenômeno muito mais do que contam os curiosos. Maria faleceu em fevereiro de 2004 aos 85 anos, mas os rostos não sumiram. Não só não desapareceram os rostos que permaneceram no chão da casa onde viveu Maria, mas também multiplicaram e inclusive apareceram mais em uma segunda casa, precisamente na casa onde nasceu, localizada a poucos metros da residência em que morava. Depois, foram relatadas novas telepatias que, segundo a Sociedade Espanhola de Investigações Parapsicológicas, não eram fruto da ação humana. Hoje, existe em Belmes um centro de interpretação desses fantasmagóricos rostos, que continuam a suscitar opiniões divergentes. Há aqueles que defendem sua autenticidade e afirmam que se trata do maior fenômeno paranormal de todos os tempos na Espanha, outros que acreditam serem simples pareidolias e aqueles que acreditam que não passam de uma enganação.